Deus é convosco. Nesse momento, eu quero compartilhar com você uma mensagem vinda da parte de Deus que trata sobre como nós podemos errar por causa de uma visão errada que nós temos das coisas, das pessoas. Bom, certa vez um profeta chamado Samuel foi até a casa de um homem chamado Jefité. Esse homem tinha alguns filhos e um desses filhos seria ungido a rei de Israel. Só que dentre esses filhos que estavam reunidos, não havia nenhum que seria ungido, porque o que seria ungido estava no momento pastoreando as ovelhas, porque ele foi designado para cuidar das ovelhas. Então, naquele momento que Samuel olhou para um dos filhos de Jefité, ele pensou que um desses filhos seria o que seria ungido, o escolhido por Deus, vamos dizer, logo, a ser o rei, por causa da altura, da estatura dele, por causa da aparência, E não é diferente de hoje. Hoje as pessoas contratam as outras por aí, nem às vezes, muitas vezes, na verdade, elas analisam a altura, a aparência. Na verdade, no exército indiano é assim: se você for muito baixo, eles não te deixam entrar, E até para casar, tá entendendo? É necessário ter uma boa aparência, ter uma boa altura, Porque tudo isso é analisado. Mas essa é a óptica humana. Agora vamos passar para a óptica de Deus, A óptica de Deus é diferente, Deus analisa o nosso coração. Para Deus não adianta nada ser inteligente, ser bonito, Porque inclusive o mundo, ele olha os nossos bens, ele não apenas olha a nossa aparência, na verdade aquilo que nós somos exteriormente, mas também aquilo que nós possuímos, chama a atenção. Só que o que chama a atenção de Deus, na verdade, é exatamente o contrário, é o coração. Deus diz que onde estiver o nosso coração estará o nosso tesouro. E o coração de Davi estava voltado para Deus, E já o coração daquele que não seria escolhido não estava voltado para Deus. Inclusive ele foi rejeitado. Bom, o que nós tiramos disso, a lição que nós podemos tirar disso, é que por mais que o mundo, na verdade, ele tem os seus escolhidos, Deus também tem os seus escolhidos. E a diferença disso é que Deus, ele é perfeito e o mundo não é. O mundo é cheio de erros, Então, nós temos que nos alegrar porque nós fomos escolhidos por Deus. Não fomos nós que escolhemos Deus, foi Ele que nos escolheu desde o princípio. Tem muitas pessoas que vão ser profetas, na verdade, já foram reveladas que vão ser profetas, como eu, e Deus escolheu essas pessoas no ventre, porque já foi revelado para mim que eu fui escolhido no ventre, fui separado por Deus, E quando isso acontece, é uma coisa muito boa, porque eu podia ser uma pessoa rica, inteligente, mas podia não ter sido escolhido para ser profeta, para ser pastor, não é verdade? Então, eu prefiro 1000 vezes ter sido escolhido por Deus do que ter sido escolhido pelo mundo, entendeu? Porque Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Você não vai encontrar nada de bom no mundo, sabe por quê? Porque Deus diz que o príncipe desse mundo é Satanás. Deus, ele criou tudo, mas
Satanás tem habitado, tem coabitado na cabeça das pessoas. É por isso que elas fazem coisas erradas. Tá entendendo? Então, é muito bonito quando nós somos escolhidos por Deus. Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. E isso que importa. Então, Deus, Ele tem uma óptica diferente. Inclusive, todos aqueles que são dele são diferentes. Não é? Porque Ele mesmo torna essas pessoas diferentes daquelas que estão no mundo. Né? Porque Ele, Deus, é diferente. Então, todos aqueles que são dele são diferentes. Na verdade, em todo pode estar afastado de Deus, que a outra pessoa vai reconhecer, não, esse aí é crente, ela é crente, ele é crente. E Deus diz muitas vezes, ele é meu, ela é minha. Então nós somos separados, nós somos diferentes, na verdade, daqueles que não servem a Deus. Não no sentido de menosprezar, não, é porque aqueles que estão em Deus recebem uma diferenciação, né? Mas essas pessoas também podem ser assim, se elas se voltarem para Deus, se elas servirem a Deus, Deus também diferencia elas. Deus, Ele é tão impressionante que Ele valoriza as coisas que simplesmente não são, aquelas que o mundo despreza. Já o mundo faz totalmente o contrário, não é? Porque o mundo só analisa o que vê exteriormente, e Deus, Ele analisa o que está interiormente. Deus escolheu Davi porque Davi era uma pessoa diferenciada dos demais, porque ele no ventre foi separado. Davi foi separado no ventre. Então, os escolhidos de Deus, eles são conhecidos, porque Deus faz com que seja reconhecido, né? Então, Deus, Ele é perfeito. E o que Ele faz também é perfeito. É superior a qualquer coisa. E é essa mensagem que eu venho deixar hoje. Que o Senhor vos abençoe. Amém.